Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, por favor, só alguns avisos. Bem, primeiramente, lembramos as regras para a Sagrada Comunhão. Para comungar é necessário ser batizado, católico, sem misturas de outras práticas ou religiões, não ter nenhum pecado grave na consciência, estar de jejum em pelo menos 1 hora antes da comunhão e modestamente vestido, isto é, as roupas devem cobrir os ombros e os joelhos, não devem ter decotes, nem devem ser justas, não devem ter transparências nas partes que devem ser cobertas e que se existe alguma renda que ela tenha um forro visível, né? Depois, para receber a comunhão, que se respeitem as marcas que tem aqui na mesa da comunhão e as distâncias na fila de comunhão entre as pessoas, né? Depois, que se procure também acalmar as crianças. Se observa que em 1, 2 tentativas a criança não se acalmou, que se saia com ela até ela se acalmar e que se volte, né? É sempre uma alegria ter as crianças conosco, sem dúvida nenhuma, mas para que ajude no espírito de oração, se elas não colaboram, a gente tenta acalmá-las um pouco para voltar. Também lembrando que deve-se procurar usar a garagem aqui da capela, nas vagas que existem, sem bloquear outros carros, e que se evitem estacionar em torno da rotatória, nas esquinas, nas regiões em que acabe dificultando o trânsito dos veículos. E lembramos também que não se deve ficar conversando nos arredores da capela, depois da missa agora das 7h30, para que não se atrapalhe a preparação da comunhão, da missa e da comunhão, da preparação para a missa das 9h30 daqueles que vão chegar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Caríssimos, no começo da Quaresma, é óbvio que um dos assuntos que merecem ser tratados é a respeito da ocasião de pecado e do apego a alguma coisa que nos leva a nos expor a uma ocasião de pecado. E a gente vai considerar algumas coisas hoje a respeito disso, né, da ocasião de pecado e dos apegos que nos levam a que nós corramos o risco, nos expondo a essas ocasiões. O ser humano, ele não peca do mesmo modo que os demônios. Os demônios, eles têm uma satisfação satânica do pecado, porque ofende a Deus. O pecado tem o privilégio de ofender o Deus que eles odeiam. É sob esse aspecto que eles procuram o pecado. Nos demônios, dos 2 elementos que compõem o pecado, que é se voltar para uma criatura e se afastar de Deus, é o afastamento de Deus que tem a primazia. Na psicologia de um demônio, na inteligência e na vontade de um demônio, é assim que o pecado é tratado. Não existe apego a uma criatura, além dele mesmo. O que existe é um desejo satânico de satisfazer o ódio que ele tem contra Deus. E é sob esse aspecto que ele procura pecar. Ele procura fazer as pessoas pecarem. O principal para o demônio, para os outros demônios, é que o pecado tem o prazer infernal de ofender a Deus, que ele odeia. E em geral, essa não é a malícia das pessoas. Isso é muito raro. Acima de tudo, o que as pessoas procuram é aproveitar-se do bem criado. E, em geral, é apenas para tirar proveito de maneira desordenada de um bem criado que as pessoas se afastam de Deus. Esse segundo elemento que compõe o pecado, de apego a uma criatura e de se afastar de Deus, vai ser o apego à criatura que vai ter a primazia na psicologia humana, diferente da psicologia de um demônio. E esse tipo de culpa peculiar ao homem, vai fazer com que ele acabe indo pecar
por um amor desordenado ao bem, não por um ódio. Todo ódio a Deus é desordenado, mas só para sublinhar mais, né? Não por um ódio desordenado a Deus, mas por um amor desordenado a alguma criatura. E a gente vai resumir isso numa palavra: apego. E assim, quando a gente peca, a gente se preocupa, a gente é levado a pecar mais por apego às causas do que pelo ato em si. Os demônios, eles têm um prazer demoníaco, satânico, pelo ato pecaminoso em si, pela desordem que tem nele, porque ofende a Deus, que eles odeiam. Em nós é o apego à causa do pecado, do fato, da ação que vai ser feita, é o apego a alguma coisa que tenha primazia. Em nós é o apego à causa que leva mais a pecar do que o apego à ação ela mesma. A gente tem mais apego às coisas do que ao pecado que a gente comete. Por isso que é possível, já falei isso, né, de remorso e dor de consciência, remorso e arrependimento. No inferno, as almas, os demônios têm dor de consciência. Eles não têm arrependimento. O arrependimento consiste em dizer assim: isso aqui que eu fiz é horrível e eu não vou fazer mais. Acabou. No inferno não existe arrependimento. São Pedro teve arrependimento, Judas teve remorso, teve dor de consciência, mas ele não teve arrependimento. E é isso que as pessoas têm mais. Elas têm apego às coisas que as levam a pecar, mais do que ao ato que elas vão cometer. É por isso que a pessoa, quando ela não quer cortar com o pecado, mas ela tem horror do que ela faz, ela se sente sujo, ela se sente suja. Mas ela não tem coragem de parar de fazer. É isso, é apego àquela coisa que leva ela a pecar. É assim que é a psicologia humana. E de fato, é verdade que tem muitos pecados que são cometidos por causa do agrado que eles trazem no ato mesmo, que inclina a pessoa a pecar. Os aplausos que ela recebe na hora que ela está fazendo alguma coisa que é injusta, as questões de luxúria, né? Mas muitas vezes as pessoas elas buscam outra satisfação que leva elas a fazerem um ato que tem uma satisfação em si mesmo. De modo que o pecado das pessoas muitas vezes é mais complexo do que parece. Não é só um ato, um direcionamento para um ato e pronto. Tem coisas por trás. Tem apegos que levam elas a fazer aquilo. Então, a gente poderia percorrer todos os 7 pecados capitais, vamos pegar um que é bem claro. Questão de luxúria. É verdade que tem muita gente que acaba pecando por luxúria por causa do prazer que a coisa proporciona. Mas peguem, por exemplo, um casal que está sem filhos. Eles pecam por luxúria. Eles pecam contra a castidade do matrimônio, contra a castidade conjugal, mas por apego ao dinheiro, por apego a uma vida confortável. Aí isso leva eles a pecar contra a pureza e por luxúria. De modo que se eles não tivessem esse apego, eles não fariam. Mesmo a castidade virginal antes do casamento. Muita gente acaba pecando contra a pureza antes do casamento por apego à pessoa. Não é tanto por causa de uma questão de apego ao prazer sensível do ato, mas é por uma questão de carência, por medo de não casar, por medo de desagradar o outro falando não, por apegos. E aí isso leva a pessoa a pecar contra a castidade. Mesmo nos pecados contra a castidade, em que parece que o ato mesmo é por si só suficiente para fazer as pessoas pecarem, quantas pessoas não pecariam contra a pureza, dentro e fora do casamento, se não fossem apegos? E é isso que a gente vai ficar nessa primeira parte. Então, apegos, são os apegos que levam as pessoas a pecar. Né? Com o demônio não é assim. O demônio não tem apego a nenhuma criatura a não ser ele. Os demônios têm apego a si mesmos, mas a mais nenhuma outra criatura. E o que eles buscam mesmo é o ódio satânico de ofender a Deus. E a gente não, a gente se afasta de Deus para tirar proveito desordenadamente de uma criatura. Então as pessoas têm apegos, e são esses apegos que são as causas mais importantes dos pecados. Pois bem, segundo ponto, os apegos eles surgem diretamente relacionados a um dos
únicos 3 vícios dominantes que podem existir em alguém. Isso tem a ver com as 3 tentações que Jesus Cristo teve no deserto hoje. Então, primeiro vício dominante possível em alguém. Ah, padre, eu não sei qual é o meu pecado dominante, qual é o vício dominante? Então agora vai saber. E não é difícil, não precisa ficar complicando demais, não precisa passar nem pelos 10 mandamentos, nem pelos 7 pecados capitais. Só tem 3 possíveis. O primeiro é por uma vida confortável, por uma vida amena. Horror ao sofrimento. Busca por uma vida que seja confortável, que não tenha trabalho, que não dê desgaste, que não seja cansativa. Isso é propriamente sensualidade. Isso evidentemente está imensamente ligado à luxúria. É óbvio. Mas muita gente não chega até a luxúria, mas eles ficam apegados a uma vida confortável, porque esse é o vício dominante deles. Transforma essas pedras em pão. Horror a ter que fazer esforço, porque eu estou sentindo fome. Então eu não vou fazer esforço para continuar fazendo jejum. Eu vou comer. Primeira tentação. Apego a uma vida confortável, uma vida amena. Horror ao sofrimento, a ter que fazer esforço. É a maior causa, eu já vou chegar a uma conclusão, é a maior causa de falta de progresso na vida espiritual, uma das maiores causas. Porque as pessoas querem fazer um progresso na vida espiritual com o esforço que elas estão dispostas a fazer, mas não com o esforço que a natureza da situação exige. E aí elas não progridem. Ah, eu desanimo, eu estou cansada, mas eu faço tanto esforço. Não é o esforço que a natureza da situação exige, é o esforço que você está disposto a fazer. Segundo vício dominante é o orgulho. Querer fazer grandes coisas, querer ser aplaudido, tapete vermelho para mim. Pula daqui, Deus vai te proteger, vai fazer grandes coisas, vai fazer uma coisa extraordinária, vai fazer um ato assim que vai impressionar as pessoas, né? Ele está voando. Segunda tentação. Esse é dominante, eu te darei todas essas coisas. É a avareza, a concupiscência dos olhos de São João. Querer ter coisa. Só tem esses vícios dominantes. Mas eu já aviso, eles não estão presentes de maneira homogênea na população. Eles não têm a mesma distribuição estatística. A maioria enorme das pessoas tem apego a uma vida confortável. Esse é o vício dominante. Sensualidade. Em todos os graus. Não até a luxúria, ou não só em relação à luxúria, propriamente dita contra o 6º e o 9º mandamento, mas uma vida confortável, horror de fazer esforço, querer ter uma vida amena. Esse é o defeito dominante da maioria imensa das pessoas. Terceiro ponto. São esses vícios dominantes, então, que cada um vai ter um desses 3, que se manifesta por apegos. Apego a ter coisa, apego a uma vida amena, horror a sofrer, e apego a aplausos. Isso faz com que, então, nós criemos necessidades. E isso é bastante irônico como expressão. São necessidades, mas que eu criei. Elas não são, de fato, necessidades. Necessidades que não são reais, que não são casadas por circunstâncias objetivas fora de caprichos e apegos meus. São necessidades que eu me criei, para mim. Necessidades que eu não tenho realmente. Mas eu criei essas necessidades porque eu tenho apego. Eu tenho apegos porque eu tenho um certo vício dominante, um desses 3. Vejam, o anjo, ele é um puro espírito. A aparência das coisas, o proveito que ele pode tirar das coisas, abusando delas, isso não os engana. Os demônios, eles não são enganados por essas coisas. Eles não têm paixões, eles não têm sangue, eles não têm carne, eles não têm todas as misérias do corpo humano. Quando numa feitiçaria se oferece cachaça e pipoca e galinha para um demônio, não é porque ele gosta de comer essas coisas. O que o interessa é o que aquilo ali tem como sentido ritual.
Que tipo de vício aquilo ali representa. Então, não sei, se eu coloco uma rosa vermelha, não sei como é que faz, mas coloco uma rosa vermelha em si, dentro de uma garrafa de bebida alcoólica, então isso representa que a pessoa vai ficar embriagada de amor por mim. É isso que o demônio está interessado. É no que isso significa para a inteligência dele, porque o demônio só tem duas potências, inteligência e vontade. Ele não tem paixões, ele não tem fome, ele não tem preferência por bebida alcoólica ou por pipoca. Nós temos apegos a coisas materiais. O homem é um animal. É verdade que ele é racional, mas ainda assim ele é sempre um animal. E como tal, quando aparece alguma coisa que o impressiona sensivelmente, pelos olhos, pelos ouvidos, e quando ele tem facilidade de satisfazer o abuso de alguma coisa, que aquela impressão procura inclinar, causar inclinação nele. Em resumo, quando acontece uma ocasião, é importante saber que ocasião é sinônimo de oportunidade. Em muitas línguas, francês, occasion, é uma oportunidade. Está tudo em ordem para eu poder fazer alguma coisa. Não existe nenhum impedimento. As portas estão abertas, é uma ocasião, é uma oportunidade. Em português também é assim. Como as línguas usam mais esse outro sentido. Então, é importante saber que em um instante, as pessoas elas sofrem uma metamorfose. Elas mudam. As pessoas são reviradas na ocasião. A definição de ocasião é uma pessoa, uma coisa, um lugar, uma situação, pode ser um momento do dia, que me inclina seriamente ao pecado grave. A característica, essa é a característica objetiva da ocasião de pecado. E subjetiva, em mim, é de que antes de eu me expor à ocasião, eu não quero pecar. Depois que eu me exponho à ocasião, ela me faz mudar de ideia. As pessoas diante da ocasião, elas mudam. Se você pretende casar um dia, já está encaminhando isso, ou pretende um dia encaminhar, vai namorar um dia, ou pensa em namorar, ou já namora, é necessário blindar a coisa, evitando as ocasiões. Ah, mas nunca aconteceu nada. Um dia a tentação vai aparecer. Se você não tem uma estrutura de noivado, de namoro, que não facilita o pecado, você vai cair. Diante da ocasião, as pessoas mudam. É necessário se blindar. Por isso, toda essa etiqueta que a igreja, com a psicologia finíssima, não é por capricho. Ah, essa é a opinião do padre. Ah, essa é a opinião da minha tia. Ah, meus pais exageram nisso. Um verdadeiro zelo pelas almas, querer que elas se salvem, que a vontade de Deus seja feita nelas, faz com que não se procure dar nenhuma facilidade ao pecado. Celular para filho. Eu vou falar disso já. Ele vai cair. Não é óbvio. É uma coisa que é importante ter bem em mente. Diante das ocasiões, as pessoas mudam. Meu filho está na internet, está longe de mim, está sozinho, namorados eles estão sozinhos, ninguém está olhando, ou eles estão no meio de pessoas que estão nem aí para nada. Ele vai cair. A ocasião faz as pessoas sofrerem uma metamorfose psicológica. Elas mudam de ideia. Então, qualquer ciência pastoral, qualquer zelo de qualquer sacerdote minimamente zeloso pela salvação das almas, exige com que se corte com a ocasião de pecado. Não existe outro sistema de cuidar das almas que, digno desse nome,
de teologia pastoral, não tem. Qualquer outro sistema naturalista, que faz pouco caso da graça, liberal, que pouco considera o pecado original e as fraquezas psicológicas do ser humano depois do pecado original, eles, de um jeito ou de outro, o que eles dão são facilitações para o pecado. Isso é inadmissível. Um padre que, por exemplo, não cobrasse no cuidado das almas, em que os fiéis cortem com o pecado, porque isso vai afastar as pessoas daqui, vai vir menos gente. E ele gosta muito que a missa esteja cheia de gente, que tenha gente ajudando, que aos olhos das pessoas a paróquia, a capela seja assim, uma coisa brilhante. Tem muita gente na missa tridentina, veja como tem jovens, mas isso às custas de não cobrar a fuga das ocasiões. Esse padre não vai ter bom fim no dia do juízo. Então, um zelo enorme pelo rito exterior, a preocupação enorme com o dia da primeira comunhão, o enfeite, a liturgia tem que ser perfeita, o ensaio com os acólitos, o movimento com as crianças, aí não tem tempo de confessá-las. Então, exteriormente é muito bonito o rito, vai saber como é que elas receberam a comunhão. Isso existe. Isso é um tipo de teologia pastoral que não merece o nome de teologia pastoral, de cuidado das almas. O liberalismo também. Qualquer coisa que coaja a minha vontade, que me impede de escolher isso ou aquilo. Então não. Isso é uma teologia pastoral liberal. Uma teologia pastoral que não impõe sobre a vontade, a liberdade das pessoas limites. Naturalista, que não insiste no uso dos recursos sobrenaturais, de sacramentos, confissão, comunhão frequente, oração, devoção a Nossa Senhora, tudo usado de maneira justa, com uma concepção justa das coisas, penitência. Então, combater o mal, isso os padres, a teologia pastoral, o zelo pelas almas deve fazer, mas também as causas, que são as ocasiões, e que são os apegos que levam as pessoas a se expor às ocasiões. Porque esses apegos, eles levam as pessoas a criar necessidades que não existem. A gente já vai falar disso. Pois bem, quando uma pessoa ela tem a coragem de cortar com a ocasião, e isso no concreto, o que isso significa como ato pessoal meu? Significa que eu sacrifico um apego. É necessário saber que isso redobra as nossas forças diante das tentações. A pessoa ela percebe que ela é mais livre. Ela tem mais movimento. Ela é menos angustiada. Ela tem menos dor de consciência. Quando ela corta com a ocasião, sacrificando um apego, é necessário que ela saiba que ela redobra em forças contra o pecado. Por outro lado, o diametralmente oposto, se a pessoa cede covardemente a uma ocasião de pecado porque ela não faz um esforço heróico não precisa ser grande coisa, tá? Heróico está comparado com a situação miserável dela. É necessário saber que se ela cede de maneira covarde, ela já está meia desarmada. Ela já está desarmada pela metade. Isso inicia um movimento que vai levar a uma queda. E terceira coisa, a providência de modo ordinário. Raramente ela não faz isso, mas geralmente ela não dá graças para não cair quando a pessoa se expõe a uma ocasião que não é necessária. E é disso que a gente vai falar agora para concluir a última parte desse sermão. Qualquer padre zeloso pelas almas, ele reconhece que existem ocasiões de pecado que são incontornáveis. Um cônjuge que é casado com outro, e esse outro cônjuge, ele pouco se importa com os 10 mandamentos. Aí ele fala para o outro cônjuge assim, vou levar as crianças lá na casa de um parente meu, vai estar tendo um churrasco lá. Aí outro cônjuge fala assim, você sabe que eu já falei que eu não gosto que leve as crianças lá vai ter música, a gente sabe o que a gente quer dizer por música, né? Músicas imorais, né? As pessoas vão estar na piscina, as conversas, o comportamento, isso faz mal para as crianças. Tudo bobagem sua. E leva mesmo.
Daria para multiplicar os exemplos aqui, de outros casos análogos, né? Onde um cônjuge não colabora na educação católica, seja doutrinária, seja moral dos filhos. Isso é uma coisa no mundo que é relativamente comum. É consequência de escolhas dos noivos. Mas acontece. E não dá para simplesmente falar assim, vai lá e separa. Ah, mas como não, padre? Essas pessoas, esse cônjuge está colocando em risco a fé dos filhos. Né? Vai continuar colocando depois da separação. Vai ser até pior, porque agora outro cônjuge católico vai estar longe. A capacidade de tamponar os efeitos, de amenizar os efeitos, vai ser bem menor. Isso a gente chama de ocasião necessária. Uma ocasião necessária, ela tem uma definição bastante clara. Quando o perigo é inevitável. Quando é necessário, um perigo ele é necessário. Quando eu não tenho como fugir dele. Porque se eu fugir dele, eu vou comprometer verdadeiramente algum interesse temporal ou algum interesse espiritual que a consciência, minha consciência, me manda ter que proteger. Então, no ambiente de trabalho, existem perigos ali contra a justiça, de fraudes, existe uma organização entre funcionários, não todos, mas que busca fazer um pai de família colaborar com roubos, com fraudes. Também questões de pureza, tem uma pessoa no trabalho que tenta, outro funcionário, um pai de família, uma mãe de família em relação à castidade. Só que a situação é tal que aquele emprego é necessário para o sustento da família. E a consciência manda o pai de família ter que manter o emprego, porque ele, em consciência, pela lei natural, ele tem que sustentar a família dele. É um dever moral. Então, quando a consciência manda salvaguardar um bem, que se eu fugir da ocasião, aquele bem que eu tenho que guardar, porque a consciência me manda continuar sustentando minha família, porque é um dever moral de um pai de família, então isso faz com que aquela ocasião seja necessária. Isso é uma necessidade. Ele não ama aquela situação, ele não tem apego àquilo. Estar naquela situação não é fruto de um apego que vem de um dos vícios dominantes. Ele tem que estar naquela situação porque ele tem que fazer um dever de consciência, de sustentar a família dele. Qualquer sacerdote zeloso reconhece que isso existe. Mas existem algumas circunstâncias, algumas condições para a pessoa estar justificada de continuar lá. Então, por exemplo, um padre ele cuida de pessoas assim como uma mãe cuida de filhos em época de peste. Ou seja, tomando todas as cautelas possíveis para não ficar doente e não morrer. Para evitar as ocasiões de se contaminar. De modo que, quando a pessoa ela tem por uma necessidade objetiva, que a consciência moral dita a ela que ela tem que se expor àquela ocasião, não por ela mesma, mas para salvaguardar um outro dever moral, sustentar a família, por exemplo. Então, eu não vou, nessa ocasião de pecado, como a Chapeuzinho Vermelho vai para a floresta, toda inocente, sem tomar cautela. A pessoa tem que tomar as cautelas necessárias para fazer com que aquela ocasião de pecado seja bastante enfraquecida. E 2, ela tem que ter um estado de alma que seja capaz de resistir com sucesso previsível. Pode ser que ela caia, paciência, tem que se arrepender de novo, lógico. Mas que ela tenha condições de estado de alma e providências, tome precauções externas para aquela ocasião de pecado ser algo que dá para vencer. Com a namorada, sozinho no carro, com frequência. E com frequência às vezes, tá? Ah, padre, mas está chovendo. Molha o pé. Existe algum dever moral que obriga você a salvaguardar o seu pé enxuto, tendo risco de pecar contra a pureza? Põe na balança as duas coisas. Quem não compreende que a situação de um pai de família, que tem que sustentar sua mulher e seus filhos, é realmente necessária. E quem não compreende, mas vou dar uma carona para a namorada porque está chovendo. Não. Ela molha o pé.
Quantos casos eu já não vi na vida que deu problema isso daí? Manter o pé enxuto é realmente assim um imperativo moral da consciência? Acho que não. Molha o pé, se não é feito de açúcar. É verdade. Ah, mas está muito tarde para ela voltar para casa, é perigoso. Não devia ter saído. Se ela prevê que vai voltar tarde e que é perigoso, não devia ter saído. Mas sabe, elas pecam por causa disso. Eu uso rede social, mas por que bobagem? A pornografia move a internet, dentro e fora das redes sociais. E você usa a rede social por razões triviais, por causa de apegos. Porque eu quero ter aplauso, eu quero tapete vermelho. Um apego. Não, é porque de fato eu tenho um trabalho que exige que eu publique, porque senão não tem cliente. Isso é outra coisa. É uma necessidade real. Isso é necessário para ter dinheiro, porque eu tenho que sustentar minha família, porque é um imperativo moral da lei natural. Agora, eu quero mostrar minhas fotos para as pessoas. Coloca na balança. Quem não entende que isso não é uma ocasião necessária, isso causa pecados. E é contra isso que é necessário tomar providências. Porque é uma teologia pastoral liberal, uma teologia pastoral que fica dizendo assim, se você tem que fazer algum esforço, você está dispensado. Então tudo é permitido. Porque não existe bem sem sacrifício, por menor que seja. Acho que isso ajuda bastante a entender um pouco essas tentações do Evangelho de hoje, né? O que está por trás disso como lição para nós, como é que a gente deve se comportar em relação, nessa quaresma, aos nossos vícios dominantes. Um desses três. E já aviso, para facilitar a pesquisa, que provavelmente é a de uma vida amena, sensual, no sentido mais largo que seja. E que a gente tome providências em relação a isso, de modo que as penitências de quaresma ataquem os apegos que a gente tem, os vícios dominantes que a gente tem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. In nomine Dominum Iesum, Christum Filium Dei unigenitum, et ex Patrinatum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumine de lumine, Deum verum de Deo verum, genitur non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostrum salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est, crucifixus et sem pro nobis, subi Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die